Hoje mais um vídeo de dica de livro. Vamos ver. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez herbal aqui no YouTube. Pois bem, para dar uma pausa nessa série de assuntos sérios, densos, nazismo, esquerda, direita, economia de guerra, todo esse tipo de coisa, eu decidi aqui fazer mais um vídeo de dicas de livros. Na verdade vocês pediram para eu dar dicas de livros de política internacional, de política externa brasileira. Então, para intercalar com esses vídeos mais sérios, mais densos, fazer mais alguns vídeos de dicas de livros nesses temas que vocês pediram. Lembrando que já tem alguns vídeos com dicas de livro de história do Brasil, de história geral. Inclusive agora com esses eu vou acabar fazendo uma nova playlist só de vídeos de dicas de livro. Os vídeos de dicas de livro de política externa brasileira serão dois. Esse aqui é o primeiro. Os dois avisos de sempre quando eu faço esses vídeos. Primeiro, não é jabá. Eu não estou recomendando nenhum livro aqui porque fui pago para isso, e mais que isso, não tem nenhum problema fazer publicidade, mas eu estou recomendando porque eu realmente acho esses livros recomendáveis, com perdão aí da redundância. Acho bons livros, tanto que os tenho. Então estou aqui dando essa dica para vocês que se interessam pelo tema, estudam o tema. E o segundo recado é que o Xadrez Herbal ele tem um apoio cultural da editora Unesp, uma editora universitária de livros acadêmicos. O link estará aqui embaixo, sempre tem o logo deles lá no site do Xadrez Herbal. Então se vocês quiserem visitar, dar uma olhada, quem sabe eventualmente até fazer uma comprinha, fiquem lá à vontade. Primeira dica nesse vídeo sobre política externa brasileira é a história da política exterior do Brasil, do Amado Servo e do Clodoaldo Bueno. É um livro editado pela UNB. Essa aqui é a terceira edição. Ele está na quarta, que tem a capa um pouquinho diferente, ele é um pouquinho maior, uma edição estendida. História da política exterior do Brasil, Amado Servo e Clodoaldo Bueno. Se você vai prestar o concurso do Itamaraty, o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD, esse livro aqui ele é mais que obrigatório. Quando eu digo que ele é mais que obrigatório, você deve ler ele no mínimo umas 3 vezes, você deve saber ele de cor. Eu não estou de brincadeira, eu não estou exagerando, eu não estou usando uma hipérbole. De fato, você precisa saber esse livro de cor e salteado. Por isso, ele mostra uma história da política exterior brasileira do ponto de vista do Estado, tendo o Estado e o Itamaraty como protagonistas. Eu não vou dizer que é pró-governo, porque aí independe basicamente do governo. É uma visão do Estado brasileiro. Então, para contrapor isso, no próximo vídeo eu vou dar uma outra dica sobre história da política exterior brasileira. Porém, a primeira dica é essa, um livro fundamental para todo mundo que se interessa ou pretende estudar o assunto. É um manualzão fundamental. A segunda dica é para caso você queira estudar um pouquinho mais a fundo. Política externa do regime militar brasileiro, do Paulo Visentini. Política externa do regime militar brasileiro, Paulo Visentini. Ele é um historiador, ele é um dos principais acadêmicos na bibliografia pro CACD, é um cara extremamente respeitado na banca, porém fora disso é um cara também com um grande currículo acadêmico, é um dos pioneiros do estudo acadêmico de relações internacionais no Brasil, lembrando que a maioria dos cursos de relações internacionais brasileiros são bem recentes, e boa parte dos professores, dos docentes que fundaram esses cursos, normalmente eles vêm de história, de economia, do direito, e é o caso do Paulo Visentini, que é historiador por formação. É um livro que vai estudar a política externa do governo militar brasileiro, que é considerada extremamente pragmática, e isso causa um monte de contradições, às vezes, na cabeça das pessoas, especialmente no senso comum, no debate da mesa de bar. Por exemplo, o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, fundada como um país comunista, foi o Brasil, durante a ditadura. Então, enfim, é um livro bastante interessante, especialmente para você que ou se interessa bastante pelo tema, ou eventualmente também vai estudar para o CACD, ou então isso faz faculdade de Relações Internacionais, por exemplo. É uma dica também valiosa. A terceira dica é uma dica que eu dou em todos os vídeos, livros de bolso. Nesse caso aqui eu vou ser um pouquinho mais específico. Tem uma coleção da GV, essa daqui, e os livros de bolso da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é a editora do Itamaraty, que tem bastante foco em relações externas. Livros de bolso aqui, esse daqui é da GV, esse daqui é a direita, e aqui à esquerda os da FUNAG.
Por exemplo, esse daqui é o da Mônica Hirsch, que estuda a relação Brasil-Estados Unidos. Os da FUNAG, por exemplo, esse aqui vai estudar o Brasil no Rio da Prata. E os da FUNAG, lembro vocês podem baixar o PDF de forma gratuita e legítima, né? Não é pirataria, não é um PDF de um xerox escaneado tosco, uma coisa assim, é o PDF, é o e-book mesmo, lá no site da FUNAG, de graça. Então, são livros de bolso, são bons por dois motivos. Primeiro, eles são pequenos, né? Por exemplo, se você é universitário, leva ali na mochila, lê no busão, uma coisa assim, caso não tenha leitura da faculdade para ler, né? Pode ler tranquilamente, é fácil de transportar. E segundo, justamente pelo tamanho, não dá para ser uma coisa muito densa, muito chata. Então, uma leitura que agrada a todos os tipos de público, né? Se você é apenas interessado, se você estuda esse assunto, enfim, então tá aí a dica que, como eu disse, está sempre nesses vídeos, dica de livros de bolso, mas esse aqui é um pouquinho mais específico. A quarta dica cobre bem um assunto que a gente viu recentemente por aqui: o Brasil e a criação da ONU, o sexto membro permanente. O Brasil e a criação da ONU, o sexto membro permanente, Eugênio Vargas Garcia. O livro vai obviamente falar do papel brasileiro na criação da ONU, porém vai esmiuçar esse papel, o papel do Oswaldo Aranha, a questão do Conselho de Segurança da ONU, aquela questão que inclusive a gente viu no vídeo anterior, né, de que algumas pessoas interpretam o Brasil abrir toda a Assembleia Geral da ONU, um papel simbólico, como uma espécie de prêmio de consolação por não ter ficado desde o início como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ele vai esmiuçar bem esse tema, como vocês viram, um livro até grandinho, né? Caso vocês estudem relações internacionais, estudem ONU, se interessem bastante pelo assunto, é uma obra assim que vai cobrir qualquer lacuna em relação ao papel brasileiro na criação da ONU. Inclusive, falando da questão do Conselho de Segurança, um dos livrinhos que eu já comentei por aqui, daquela coleção de bolso da GV, chama A Campanha Permanente, que é justamente sobre o Brasil tentar há décadas, né, não é uma coisa dos últimos governos, não é uma coisa megalomaníaca partidária, alguma coisa assim. O Brasil tenta há décadas a reforma do Conselho de Segurança da ONU e aumentar o seu papel, a sua representatividade. Então tem um livrinho lá naquela coleção que também vai falar disso. A quinta e última dica é 18 dias, de Matias Spector, que vai falar da transição do governo FHC para o governo Lula. 18 dias, de Matias Spector. Aqui, inclusive, tem o Bush dando a mão pro Lula. Por isso você pode me perguntar, o que essa transição tem a ver com a política externa brasileira? Fala dessa transição justamente uma perspectiva da política internacional, mais especificamente do governo Bush, do governo dos Estados Unidos, para diminuir aquela desconfiança que talvez vocês se lembrem, né, que existia na véspera da eleição do Lula, né? Pô, um líder sindical, será que ele vem implantar a ditadura comunista, alguma coisa assim? Então vai falar da articulação entre FHC, Lula, o governo Bush, o Itamaraty, para desde o início já se sedimentar uma boa relação entre esse novo governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, principal parceiro econômico do Brasil, um dos principais parceiros políticos, especialmente historicamente do Brasil. Então é um livro que mostra como essa questão da política externa brasileira, também a questão da política internacional, também afeta aspectos internos do país. Porque vocês imaginam um presidente brasileiro assumir sob desconfiança dos Estados Unidos, ou sei lá, os Estados Unidos faz que nem, enfim, decreta alguma sanção, por exemplo, diz que não aceita aquele resultado. Imagine como, por exemplo, o mercado reagiria, as bolsas reagiriam, e aí você afeta toda a economia do país. Então é um livro que mostra bem a importância das relações internacionais, das relações externas de um país, e inclusive nessa troca democrática de governos e os seus assuntos internos. E o Matias Spector é um cara, inclusive, que eu já citei por aqui também. Ele é colunista da Folha. Recomendo que vocês leiam sempre a coluna dele na Folha. Ele é um cara muito bom, muito competente e também muito crítico quando é devido, né? Ele não cai naquela crítica partidária meio abobalhada. Então eu já dei essa dica por aqui num vídeo sobre boas fontes de informação de política internacional. Repito, aqui a dica do Matias Spector. Como eu disse, a gente vai ter mais um vídeo de dicas de livro de política externa brasileira e também vídeos de dicas de livro de política internacional. No próximo vídeo a gente vai voltar à programação normal dos assuntos mais densos, né? Vou usar esses vídeos de dicas de livro para dar uma intercalada e tal. Caso vocês queiram alguma dica específica, queiram perguntar de um livro, como sempre, fica à vontade para perguntar, que é sempre um prazer ajudar nisso quando eu posso, é claro. Às vezes vocês perguntam de uns livros que infelizmente eu não conheço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, dúvidas, comentários, críticas, sugestões, fica à vontade no espaço dos comentários, é de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal antes de ir embora. Se você já for inscrito, compartilhe o vídeo, ajuda a divulgar o canal. É isso, valeu, até a próxima.